Boa noite, eu sou o pastor Gabriel e nessa noite eu quero convidar você a participar junto conosco da nossa reunião de oração. Reunião de oração é um tempo que a gente separa para pensarmos exclusivamente nisso, para voltarmos os nossos corações, buscarmos no Senhor, meditarmos na Sua palavra e entendermos o que devemos fazer, como devemos conduzir a nossa vida. Nesse momento, eu peço que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos, ore ao Senhor, busque do Senhor aquilo que Ele deseja para você. Pausa esse vídeo e logo após a pausa nós retornaremos. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, agradecemos pelo Teu amor, Tua boa mão sobre nós. Nós agradecemos porque o Senhor fala conosco e o Senhor nos permite falar contigo. Nós queremos pedir ao Senhor que nesse tempo que nós podemos nos dedicar, nós possamos servir ao Senhor, nós possamos amar ao Senhor, nós possamos demonstrar com as nossas palavras e também com as nossas ações aquilo que o Senhor é para nós. Crie em nós um coração disposto a Te ouvir, disposto a aprender, e que nós possamos ser instruídos pelo Senhor e pela Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor? Olá, irmãos, um tempo de comunhão, de louvor e adoração a Deus, tempo de oração. E eu queria começar falando de um salmo preciosíssimo, Salmo 62, que é um salmo de Davi. Nesse salmo ele fala de confiança na adversidade. E hoje a gente tem atravessado momentos circunstanciais difíceis e a gente percebe que os tempos têm tentado colocar em nós pavor, medo, insegurança. E nesse salmo Davi começa assim: ó minha alma, espera somente em Deus, dele vem a minha salvação e a minha esperança. Por isso não serei abalado, porque Ele é a minha rocha. Ele estimula a sua alma a confiar e a descansar em Deus, porque somente de Deus vem a nossa salvação, a nossa esperança e a nossa segurança. E eu quero convidar você a cantar comigo esse cântico, no qual a gente fala disto, de confiança em Deus. És minha rocha e salvação, força que me faz viver, minha esperança e inspiração, sempre a Ti clamarei. És minha rocha e salvação, força que me faz viver, minha esperança e inspiração, sempre a Ti clamarei. Eu confio em Ti, em amor és fiel a mim. Quando precisei, me ajudou, seguro em Suas mãos estou. Eu confio em Ti, em amor és fiel a mim. Quando precisei, me ajudou, seguro em Suas mãos estou. És minha rocha e salvação, força que me faz viver.
sempre a ti clamarei. És minha rocha e salvação, força que me faz viver, minha esperança, inspiração, sempre a ti clamarei. O profeta Daniel, ele retrata o livro, retrata a sua vida e retrata os eventos relacionados ali principalmente com a corte. A Bíblia, ela tem histórias que falam sobre pessoas com muito dinheiro, com pouco dinheiro, pessoas, pastores de ovelha, pescadores, cobradores de impostos, e também conta histórias que se passam nas cortes. A história de Daniel, a história inclusive dos seus 3 amigos ali, que nós conhecemos, a história da fornalha, são histórias que se passam no centro do poder, naquele período que é o período do exílio, o período em que o povo de Deus estava sendo disciplinado. Então vieram outros povos e levaram aqueles do povo de Deus para longe da sua terra. Dentro desse contexto, então, nós temos aqui apresentados no começo da história de Daniel, do livro de Daniel, 2 reis. O primeiro deles é Nabucodonosor. Nabucodonosor é bastante conhecido. Nabucodonosor foi aquele que teve aquele sonho, um sonho bem famoso, em que ninguém conseguia, nenhum dos sábios conseguia adivinhar. E aí, Daniel, então, ele recebe da parte do Senhor a revelação, tanto do sonho quanto do seu significado. Nabucodonosor, todavia, ele não se rende completamente ao Senhor. Na verdade, o seu coração é tomado por orgulho, é tomado pela autossuficiência, e por causa disso ele é disciplinado por Deus e ele vai viver com as feras, ele vai viver como um animal, andando pelo chão, com o orvalho caindo. Ao final desse período de disciplina, ele retoma a sua consciência e ele reconhece quem Deus é, reconhece o que Deus fez. Hoje eu quero que nós prestemos atenção não naquilo que aconteceu a Nabucodonosor, mas naquilo que aconteceu com Belsazar, aquele seu descendente que muito provavelmente conhecia aquilo que havia acontecido com Nabucodonosor e ele não levou isso em consideração. E aí a gente vai ter ali no capítulo 5, aquele episódio em que palavras são escritas numa parede durante uma festa e aí ninguém sabe o que significa. Interessante a gente perceber que no capítulo 5, quando a Bíblia vai falar sobre o que estava acontecendo naquela festa, vão ser mencionados os utensílios de ouro e prata, Daniel capítulo 5, versículo 2, que Nabucodonosor tirou do templo que estava em Jerusalém. E aqueles objetos que eram consagrados a Deus, eles foram usados para algo que desonrava a Deus. E nesse contexto, as palavras estão lá. E aí, aquelas palavras ninguém conseguia entender o que elas significavam, chamaram então Daniel, e aí Daniel vai lá e ele vai dizer o significado daquilo. E quando ele diz o significado daquilo, ele faz uma advertência ao rei Belsazar. Por quê? A partir do versículo 17, Daniel fala sobre a história não de Belsazar, mas de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi disciplinado e ele diz isso que acontecia. E lá no versículo 20, Daniel 5:20 diz: quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi como os jumentos. Deram-lhe comer a erva como os bois e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, a quem quer constituir sobre ele. Embora esse ensino pareça antigo, pareça que não tem muita relação conosco, esse é um ensino que tem total relação conosco, especialmente com o momento que nós estamos vivendo. O progresso da ciência, o progresso da educação, o progresso da filosofia, até mesmo o progresso religioso, a força religiosa, que principalmente nós, no Brasil hoje, às vezes pensamos ter.
eles nos fazem crer que nós chegamos onde nós deveríamos chegar. Ou nos fazem crer até mesmo que nós, embora não tenhamos chegado, pelo menos estamos no caminho certo. Não tem engano maior. O poder desse século, o poder nesse nosso andar, ele não significa nada diante daquele que é o poder de Deus. E aí, Nabucodonosor acreditou que o seu domínio, o domínio político, o domínio financeiro, o domínio de poderio militar que ele tinha, significavam alguma coisa. E que ele era alguém importante por ter conseguido isso. Deus mostrou que ele não era. E acontece que aqui nós temos uma repetição. Belsazar está repetindo o erro de Nabucodonosor. E ele diz o seguinte, então, a advertência de Daniel, versículo 22. Tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mené, mené, tekel, parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel. Pesado foste na balança e achado em falta. Perez. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ele não aprendeu com a disciplina que veio sobre seu pai. Por isso, sabe o que aconteceu? Ele foi novamente disciplinado. Ele acreditou que o seu poder era algo suficientemente valoroso para que ele sobrepujasse o poder e as ordenanças de Deus. Essa é uma advertência muito séria para nós, igreja de hoje, que cremos que o nosso poder, a nossa conquista, a nossa influência social, a nossa influência política significam alguma coisa. Diante de Deus, elas não significam nada. Pelo contrário, o que Deus deseja de nós é o mesmo que Ele desejava para o seu povo lá no Antigo Testamento, quando Ele diz lá claramente em Crônicas. O que é necessário? O que é necessário para que haja sucesso de uma nação, para que haja progresso, verdadeiro progresso? Não apenas crescimento econômico ou crescimento social, mas qual é o verdadeiro progresso? O verdadeiro progresso é nos humilharmos, orarmos, nos arrependermos dos nossos pecados, deixar o pecado e buscarmos a face do Senhor. Se nós desejamos sucesso, se nós desejamos ser uma nação verdadeiramente cristã, se nós desejamos ser uma igreja verdadeiramente cristã, o nosso caminho é esse. Humilhação, oração, arrependimento, consagração, retorno. Busquemos ao Senhor, oremos pedindo a Ele, não as grandes coisas, mas pedindo a Ele que mostre aos nossos corações que não somos, que não temos, que não podemos, mas que precisamos dele. Precisamos, dia após dia, do seu cuidado e do seu amor. Ore ao Senhor nesse sentido, ore com os seus familiares, ore com aqueles com quem você está perto. E não se esqueça, todos os dias, ao meio-dia, nós temos parado e orado ao Senhor, buscado. Senhor, direciona o teu povo, cuida dessa nação, cuida desses enfermos, cuida de toda essa situação. Todo dia, meio-dia, parar e orar. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, somos gratos a Ti, Teu cuidado, Tua boa mão, não tem nos faltado, tem a cada dia estado sobre as nossas vidas. Por isso queremos consagrar os nossos dias, consagrar as nossas forças a Ti. Nós queremos que os nossos corações não sejam tomados pelo orgulho, não sejam tomados pela vaidade, mas sejam plenos, sejam cheios do Teu amor, sejam cheios do Senhor.
Nós queremos pedir ao Senhor que nos ensine a nos humilharmos, a orarmos, nos arrependermos, abandonarmos os nossos pecados e buscarmos a Tua face. Senhor, nós queremos ser uma igreja que ora, uma igreja que ama o Senhor. E nós sabemos que sozinho não conseguiremos fazer isso. Por isso pedimos, Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a viver sob a Tua dependência, sob a Tua forte e poderosa mão. Assim oramos, em nome de Jesus.